Boa noite, amados. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD, né? Agora gravada mais uma vez, né? Mas eu peço aos irmãos que não desanimem, né? Que não esmoreçam, né? O Senhor nos concederá um tempo novamente estarmos juntos. E como é bom, né? Estarmos juntos, como é bom estarmos juntos adorando o Senhor. Mas vamos continuar fazendo isso, né? Ainda que à distância, mas o Senhor nos dará nova oportunidade. Eu creio nisso. Vamos orar, meus amados. Santo Deus amado, Pai, obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque Tu não nos abandonas, Senhor. Obrigado porque tudo que Tu fazes é bom, Senhor. Deus, nós cremos na Tua misericórdia, cremos no Teu poder de restauração, Deus, deste mundo, Pai, desta terra, Senhor. Nós te pedimos pela Tua infinita misericórdia que Tu venhas, Deus, a sarar essa terra e esse povo, Pai. Alcança as vidas que estão enfermas, Deus, os irmãos que estão enfermos, seus parentes, Pai. Consola, Senhor, e traz bom ânimo aos corações, Pai. Nos dá um tempo, Deus, de ouvir a Tua palavra, de compreender a Tua palavra, Pai, de estarmos, Deus, inclinados, Deus, com nossos ouvidos a compreendermos a Tua vontade para nossas vidas. Assim te agradecemos, Deus, por esse tempo. Te agradeço pela oportunidade, Pai, que Tu me concedeste, Pai. Embora não merecedor, Deus, a Tu assim ainda, Deus, permite, Deus, que eu seja usado para o louvor da Tua glória, Pai. Me usa para o louvor da Tua glória, Pai, para falar de Ti, Senhor, que é o que eu mais desejo, Pai. Que nós estejamos sempre diminuindo, Pai, que Tu venhas sempre a crescer, Deus, com a Tua palavra que é boa, perfeita e agradável. Eu te agradecemos assim, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos agora cantar um pouquinho, né? Para que nós possamos dar início à nossa EBD. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como um altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dai-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dai-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande Tu és,
habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim. Glória a Deus. Mais uma canção agora, para que nós possamos dar continuidade em nome de Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. Na verdade é tua palavra que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Glória a Deus, toda honra e toda glória a esse Deus maravilhoso. Usamos já na Escola Bíblica, em nome de Jesus. Boa noite, meus amados, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui com vocês. Mais uma vez, Deus sabe o quanto eu estou feliz por isso, né? Para os irmãos que não sabiam, né? Essa semana a gente teve aí um início de quadro de síndrome gripal, né? Conversei com o pastor, conversei com o irmão Roniel, né? Já de imediato nós pedimos para que fôssemos substituídos, né? Na escola bíblica, e fiquei naquela dúvida, é um breve histórico, tá, gente? A gente já vai iniciar, e na dúvida de que seria, e sempre tem crise de sinusite, né? Mas felizmente não foi dessa vez, glória a Deus por isso. Estamos aí recuperados, né? Foram 2 dias ali observando, lavando o nariz, né? E progressivamente as coisas melhorando, né? Eu tive uma congestão nasal forte, uma moleza no corpo, que era algo que eu sempre tinha, né? Decorrente aí dessa sinusite, mas com o aumento desses casos a gente sempre fica mais precavido, né? E para preservar os irmãos nós
pedimos isso. Mas era também, né, uma proposta de Deus que eu creio que eu pedi ao Senhor para poder continuar essa lição, e Deus me permitiu, né? Uma vez que foram tomadas as decisões protetivas e a gente acabou tendo, então, o culto se tornando online, então estou aqui, né? E o Senhor me permitiu, então, dessa forma, darmos continuidade à nossa lição, e isso vamos fazer agora, tá, pessoal? Gratos ao Senhor pela oportunidade, gratos ao Senhor por poder estar aqui com vocês, né? Pela saúde, né? Por Deus ter nos propiciado estarmos aqui bem, podendo falar com vocês. Deus sabe o quanto eu estou feliz com isso, né? Pela proteção e pela segurança que Ele sempre está dando e guardando a cada um dos irmãos. Eu vou abrir aqui agora esse share screen só para poder ver qual é o arquivo que eu vou abrir. Eu acho que eu acabei fechando aqui, pessoal. Então, vou pedir licença a vocês aqui só para abrir minha área de trabalho, que é muito povoada de coisas, tá? Mas já eu estou achando aqui, né? Tá aqui lição, né? Parte 2, e vamos dar sequência. Eu abri aqui, coloquei na tela de trabalho e acabei fechando aqui por alguma razão, mas amém, né? Então, vamos voltar aqui agora e vamos abrir aqui agora a tela adequada, e está aqui ela. Os irmãos estão vendo, né? Então, temos aqui o subir. Vamos usar esse formato aqui hoje de apresentação, né, que é um formato estendido, né, do Word, aí, mas que simula aí uma apresentação de slides. Então, vai ser uma coisa na sequência, né, uma coisa corrida. Pessoal, a nossa lição, ela trabalhamos na semana passada ali de 20 até o 24, né, sabendo que era uma lição de 28 capítulos, né, então, uma de grande tensão, né, e nós agora damos sequência, né, com o nosso estudo a partir do capítulo 25, né? E aí, a partir do capítulo 25, que nós queremos lembrar é dar sequência, né, a esse estudo, só aqui deixando a Bíblia posicionada, aqui tá, pessoal? É que Abraão, então, ele viveu 35 anos, né, depois que Isaac se casou, né? Então, ele ainda viu, né, muito do que foi o desenvolvimento, né, de Isaac como homem, como marido, né, como o homem de Deus que ele esperava que Isaac se tornava, né. Fora isso, Deus não mostra na Bíblia, né, a Bíblia em si não relata, né, mais detalhes, né, sobre esse tempo de vida de Abraão. Ao que parece que não houveram mais aparições extraordinárias, não houveram mais provações, né? E esses anos aparentemente transcorreram tranquilamente, né? Tranquilamente para Abraão. Que coisa boa, né? Isso faz com que nós olhemos para a palavra e tenhamos a certeza disso quando Abraão ele mergulha naquilo, né, que foi a promessa do Senhor a ele, né? Abraão goza, né, de uma boa velhice, né? Alguns, né, e aqui a gente coloca algumas observações e diz que alguns, né, que entre parênteses diz dos maiores santos, né, deslizam, né, silenciosamente, né, e nem a sua chegada nem a sua partida são observados. E assim foram os últimos dias de Abraão, né, mais focados naquilo que seria Isaac, detalhando mais aquilo que seria, né, a continuidade, né, da promessa, do que propriamente dito no que foram os últimos dias. Mas o que se sabe, o que a Bíblia detalha sobre isso é que Abraão, ele viveu muitos dias, né? Ele envelheceu, teve boa velhice e viveu farto de dias. A gente vai comentar isso mais à frente, né? Ainda aparece a figura de Quetura aqui, né? Uma companheira para uma boa velhice, né? A gente lembra ali que Abraão era viúvo, né? A Sara havia morrido e Isaac se casado, né? Então ele ficou talvez um pouco solitário nesse sentido e ocorreu, né, a presença de Quetura, né? Ali uma auxiliadora para si e para sua casa, né? Ele já era velho, precisava de suporte, né? E não era bom que ele estivesse só e nem a sua casa também, né? O que a gente sabe é que provavelmente seria a mais importante de suas servas nascidas dentro da sua casa, ou mesmo que ele mesmo tenha comprado em algum momento, né? Mas seria talvez a mais importante das servas que ele possuía.
né? Lembrando que o casamento em idade avançada não era algo, né, proibido, não se proibia isso, né? Não era proibido que pessoas em idade avançada se casassem. Então, Abraão não transgredia nada, né, nesse sentido. E nesse novo relacionamento, né, Deus evidencia a marca da promessa, né, que estava presente sim na vida de Abraão, porque ele ainda teve, né, mais 6 filhos. Inclusive o pastor ele comentou um pouco disso ainda na semana passada, né, que Abraão teve ainda uma longevidade, né, a gente fala ali que ele ainda viveu ainda, né, aqui bons 35 anos, né, aqui depois que é, houve o casamento de Isaac, né, ali com Rebeca. Enfim, ele ainda teve 6 filhos, né? Alguns historiadores apontam, né, que se cumpre parcialmente então ali a promessa, né, feita a Abraão a respeito da sua grande descendência. Né? Abraão ainda teve mais 6 filhos, o que alargava muito a descendência dele, além daquilo que seria a própria descendência tida através de Isaac, né? Então a gente vê aí a força da promessa, né, que ainda estava nele, né, mostrando aí o quanto a virtude de Deus exerce, ou excede, né, desculpem, excede em muito o poder da natureza. Então, o que nós estamos acostumados é olhar para a normalidade, né, olhar para aquilo que é normal, quando na realidade nós devemos olhar para aquilo que é de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, sabendo que a virtude que vem de Deus excede muito aquilo que é o poder da natureza, aquilo que nós esperamos que aconteça. E Deus vem e traz com ele o seu sobrenatural. Isso é válido para todos os campos da nossa vida, né? Especialmente nas doenças, né? Quando o propósito de Deus é levar a cura, né? Apesar das circunstâncias, né? Que se observa, né? Como que se viu ali em Lucas 8, 44, 46, né? Quando a gente vê, né? Aquela mulher do fluxo de sangue que gasta ali todos os seus recursos, né? Em prol da sua cura e nada encontra. E a palavra diz que chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Né? Jesus disse: quem me tocou, e negando todos, Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te comprime, e tu dizes: quem me tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Ora, a virtude de Deus, ela excede em muito o poder natural. Aquilo que era o natural para essa mulher era morrer, né, por causa dessa hemorragia, era acabar com todo o seu sangue e morrer por conta dessa hemorragia. Isso era o natural, isso era o esperado, mas vem Deus com a sua virtude e poder e traz a mudança, né? Traz a mudança da realidade dessa mulher, a mudança da realidade da vida dessa mulher. E é isso que Deus faz. O dia da morte, né, chega para todos, e Abraão sabia disso, né? E ele estava farto de dias ou farto de vida. E existe aqui algumas interpretações com relação a isso, né? E alguns historiadores, né, estudiosos dizem que assim pode ser interpretado, né, incluindo aí todas as conveniências, né, e os consolos da vida de Abraão, né? Ainda podemos acrescentar que ele viveu farto no sentido de fartura, de quantidade, de volume. Ele viveu com muita fartura de dias. Ele viveu muitos anos. Abraão viveu 175 anos. Ele não viveu até que o mundo estivesse cansado dele, mas ele até que ele ficasse cansado do mundo. E ele tinha estado no mundo o suficiente, não desejava mais, ou preferia, ou ansiava por estar com o Senhor. Então, devemos viver a vida de tal forma que possamos morrer satisfeitos por vivermos aqui. Porém, sempre lembrando, né, que devemos desejar, né, termos dias fartos, né, dias longos, mas vivermos e sabermos que existe um lugar melhor que está preparado por nós, por Cristo, para nós por Cristo Jesus. Amém? Ainda na nossa sequência, eu digo aqui algo que está no Salmo 90:12, que é: ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos
o coração sábio, outras versões diziam sábio o coração. Então, que a gente possa ver e saber contar esses dias, que a gente, sabendo contar melhor esses dias, nós possamos, então, aproveitar de forma racional, da forma que Deus se agrada a nossa vida, para que no final dela nós possamos sim dizer que nós vivemos uma vida agradável, uma vida conforme a vontade do Senhor e uma vida que nos alegra, né? E que não venhamos a dizer não temos contentamento, e sim estamos contentes e preparados para nos encontrar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Como alguém vivido e experiente, Abraão, o pai da fé, nos ensina uma lição importante. Homens, né? Aí a união dos homens, né? Que são zelosos, né? Hoje o Vitor Peçanha mandou um vídeo, né, de uma pregação falando exatamente como o homem deve se comportar e ser exemplo para sua família, para sua esposa, para seus filhos. E aqui Abraão dá uma demonstração disso, de provedor, de preocupação com o bem-estar da sua família. Como alguém vivido e experiente, Abraão, o pai da fé, nos ensina uma lição importante aos homens, enquanto zelosos pelo seu lar, esposa, filhos, pela sua descendência. A Bíblia nos informa que Abraão não estava doente. É não, tá, pessoal? É não estava doente. Aqui ficou faltando um não, tá? A Bíblia nos informa que Abraão não estava doente. Pelo contrário, né? Eu acho que aqui dá para corrigir. Isso aqui é o bom, né? Desse negócio aqui, ó, que coisa legal. Que Abraão não estava doente. Pelo contrário, nos afirma que ele morreu em boa velhice. E quando a gente pensa em boa velhice, a gente pensa numa velhice sã, numa velhice saudável, numa velhice gostosa, uma velhice onde você aproveita, onde você está sóbrio e dotado de suas faculdades mentais, onde o seu físico ajuda o seu mental. Assim morreu Abraão. E Abraão se organiza. Abraão organiza a sua casa, e aqui faz uma alusão, esse texto, né, ao seu testamento. Ele começa a trabalhar o seu testamento, né? Semelhante ao que houve ali em Reis 21, segunda Reis 21, onde Ezequias adoeceu, diferentemente de Abraão, que não estava doente, Deus o alerta e diz: põe tua casa em ordem, né? Põe a tua casa em ordem, ora, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Que coisa, ora! Ezequias não estava com essa casa em ordem. Ele adoeceu e ele não estava com essa casa em ordem. Ele não tinha deixado as coisas em ordem, as coisas não estavam em ordem na casa de Ezequias. Abraão, muito precavido, ele resolve todas as coisas sem a necessidade de uma doença, sem a necessidade de estar no fim da linha, né? Aos homens, aqui fica que viver em paz com Deus implica em zelar pelo seu lar e tudo que o envolve. Não podemos morrer deixando nossas esposas em situação difícil, com dívidas, e em uma posição tão intranquila que não permita nem o tempo para plantear. Parece algo forte, mas isso acontece todos os dias. Esposas estão vivendo em posição tão intranquila que elas não têm nem tempo para plantear, para chorar, para lamentar, muitas vezes, levantar um lamento pela perda do seu marido. São tantas as preocupações, são tantas as dívidas, a começar, às vezes, pela dificuldade de um enterro, por não ter tido organização para isso. Abraão vem e organiza a sua casa, e isso implica em todas as áreas da sua casa. Não podemos nos deixar morrer com filhos em situação de discórdia.
ou com assuntos mal resolvidos que possam culminar com uma perda da relação familiar. Nós não podemos morrer, homens, deixando um lar desorganizado, filhos desestruturados, filhos que não se falam, filhos que não têm um acordo entre si. E quando a gente olha para o texto de Gênesis 25, 9, Ismael e Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente à mãe. O versículo 9 do capítulo 25 parece demonstrar que Abraão já há algum tempo tenha juntado Isaque e Ismael, ou pelo menos que a sua morte, por alguma circunstância, os tenha levado ou tenha sido um veículo de reconciliação. Muitos acreditam que Abraão vinha trabalhando isso muito antes, né? Apesar de um passado próximo, os tenha separado, né? Principalmente a fim de garantir, né, por orientação do Senhor, garantir a perpetuação da promessa através da vida de Isaque, que não houvesse empecilho, né, por conta disso. Importante lembrar que de Deus nada escapa, né? A genealogia de Ismael é então detalhada a fim de lembrar da promessa de Deus, né, a Abraão, em Gênesis 21, 12, e a Agar, né? Agar, em Gênesis 16, 9 a 13, né? E 17, 10. Faltou um pouco que a gente vai conseguindo corrigir os erros que a gente vai enxergando. Isso é importante. Ismael viveu 135 anos. Ele viveu bem, né? E embora não haja uma descrição sobre ele estar farto de dias como seu pai, tal qual foi a eficiência da oração de Abraão, né? Abraão orou e disse: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E assim Ismael viveu muito tempo diante de Deus, né? Cumpre-se ainda o que foi dito a Agar em Gênesis 16, 2. Podendo significar que Ismael, né? Isso aqui já diz o comentário Matthew Henry, né? Florescerá e será eminente entre eles e estará com seus até o fim, né? Ou que ele morreu com seus amigos à sua volta, o que deve e pode ser muito consolador para ele, né? Dos pontos de vista com relação ao que se fala sobre essa passagem onde fala que tomara que viva Ismael diante do rosto de Deus, né? Diante do teu rosto, né? Aquilo que Abraão conversa com o próprio Senhor, né? Trazendo alguns esclarecimentos a mais sobre esse texto. Ainda, este capítulo ele atribui, né, especial atenção a dois personagens, né, muito importantes na história da Bíblia, que são Esaú e Jacó, né? Eles foram pedidos de oração de seus pais, né? Um fato muito interessante é que Isaque tinha 60 anos, né, quando seus filhos nasceram. Que coisa interessante, né? Ele tinha 40 anos quando ele casou e 60 anos, ele esperou 20 anos, né? Foram 20 anos de espera. Não houve tentativa de jeitinhos, não houve ajudinha ao Senhor, ele não se achegou à serva de Rebeca, pelo contrário, ele apenas orou por esse propósito, né? E aqui o comentário mais uma vez nos diz, né, que observe que embora o cumprimento da promessa de Deus seja sempre garantido, frequentemente é lento e parece ser contradito pela providência, para que a fé dos crentes possa ser testada, a sua paciência exercitada e as graças esperadas durante muito tempo possam ser mais bem-vindas quando chegarem, para que nós possamos nos regozijar ainda mais com a graça dada por Deus e para que não pareça também algo tão fácil, né? Devemos permanecer na presença do Senhor. Ontem o meu filho queria um picolé, né? Eu comprei uns picolés no começo da semana e para comer depois do almoço, né? E ele sempre começa a fazer alusão disso. Antes do almoço ele já começa a tratar da questão do picolé. O rapaz é um advogado, né? E ele falando sobre esses picolés, ele disse: olha, se você não limpar essa bagunça daqui da sala, você não vai ganhar esse picolé. Não tem condições. E eu vou me sentar para almoçar, vamos sentar, vamos orar e vamos começar a almoçar. E eu não quero essa bagunça aqui na sala, né? E ele organizou a sala, organizou o quarto dele. E aí acabamos de almoçar, eu fui lavar as louças
e a Jaciara foi cuidar, né, de algumas outras coisas, e eu fui lavar as louças. E fiquei lavando as louças, e toda hora ele vinha e me dizia, olha, pai, tá arrumado, mas você tem que me dar logo o picolé, porque o Miquel vai destruir tudo que eu fiz. Eu disse, ó, o seguinte, também que é com ele, é o seguinte, viu, bacana, deixa eu te falar, mais importante do que você arrumar é você manter arrumado, né? Porque não adianta eu te dar esse picolé bem aqui e tu começar a achar que o que tu fizeste ali não tem importância mais nenhuma, né? Que pode agora destruir, pode agora acabar e bagunçar tudo de novo ou tornar pior do que o que já estava. Não é assim. Eu vou lavar toda essa louça aqui e quando eu acabar, eu quero encontrar do jeito que você disse que está arrumado. Então, você vai exercitar hoje a sua paciência e a sua capacidade de manter as coisas organizadas. E é isso, né? Deus, ele nos testa em paciência, nos exercita, nos aprimora para que nós mantenhamos a nossa vida organizada. Porque às vezes nós nos organizamos por um certo instante, né? Nos tornamos ali mais próximos por um certo instante, buscando muito uma bênção, e Deus chega e dá e acabou, a gente já sai pela tangente e tudo se perde. E Deus nos dá a capacidade de exercitarmos a nossa vida, na nossa trajetória, né? Essa paciência da espera por aquilo que Ele vai nos dar, porque Ele é Deus, né? Daquilo que Ele vai nos dar não porque nós pedimos, mas porque Ele é Deus e Ele vai nos dar, e não há garantia de que Ele vai nos dar o que nós estamos pedindo, mas Ele vai nos dar aquilo que é o melhor para nós. Amém, amados? É isso que é maravilhoso no Senhor. E Isaac não se achegou à serva de Rebeca e nem ela lhe pedira isso, né? Deus teve misericórdia e os concedeu, né? Isaac havia pedido por um filho e Deus, que Deus é esse com D minúsculo, lhe concedeu dois, né? Foram gêmeos, né? E aí Deus nos atende, né? Muito além das nossas expectativas, né? Às vezes nós demoramos a receber algo e somos ansiosos por natureza, mas Deus, ele nos atende além das nossas expectativas. Existe aí um agir de Deus que excede muito o nosso entendimento. A palavra já diz isso. Alguns entendem que ele orou com sua esposa. Independente disso, maridos, orem com as suas esposas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e faça isso ao lado da sua esposa. Exercite-se em oração com a sua esposa. E vocês verão grandes coisas acontecendo. Um clamor dos pais pelos filhos, um clamor do casal pelo seu relacionamento. Grandes coisas acontecerão. E você pode experimentar disso. Eu posso, você pode. E os filhos começaram, então, uma grande luta, né, dentro de Rebeca, e ela se perguntava o que está acontecendo. Por que estou assim, né? Começa a perguntar ao Senhor, e ele responde: duas nações há no seu ventre, em Gênesis 25, 22. O mais velho servirá ao mais novo. Aqui um prenúncio da falta de entendimento de Esaú sobre a sua primogenitura, né? Jacó perseguiu a primogenitura desde o nascimento. Ele nasceu em segundo, mas ele já nasceu grudado no calcanhar do irmão. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pois se chamou o nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Devemos ter em mente que a primogenitura pertencia, né, a Esaú pelo nascimento, porém a Jacó pela promessa. Aquilo que for revelado, né, em Gênesis 25, 23, nós lemos ali em cima um pouquinho, né? Destacamos aqui ainda, né, o desprezo de Esaú, né, pela primogenitura. A Bíblia trata na questão como profano, o trata na questão como profano. Né? Os estudiosos tratam do assunto assemelhando o seu desejo por esse bocado, por aquela comida, por aquela sopa, né? Bocado, algumas traduções falam assim, como um desejo manifesto no Éden, como um desejo semelhante a que teve Eva
no Éden, né? Quando ela, depois de conversar com a serpente, ela começou a ter um desejo incontrolável de pegar naquele fruto e de comê-lo, né? E, sem dúvidas, houve um argumento fraco por parte de Esaú, né? Eis que estou a ponto de morrer, e se estivesse, nada poderia mantê-lo vivo, a não ser este guisado, se houvesse nessa ocasião fome sobre a terra, né? Na realidade, a Bíblia relata essa fome, mas não me parece que, ou não fica claro, né, ali que sua família, né, que Isaac, que Rebeca fossem pobres a ponto deles não terem o que comer, né? Na realidade, ele alimentava o desejo da satisfação com aquele guisado vermelho, né? Do mesmo modo que se tornou incontrolável o desejo pelo fruto, quando Eva se deixou levar pelas artimanhas de Satanás em seu diálogo fatal, né? Naquele diálogo que fez com que houvesse a queda. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Ele desejou, né? Alguns colocam que foi um desejo muito próximo, né? Ele tinha um desejo intenso e nada poderia mais impedir que ele incontrolavelmente desejasse, quisesse aquilo, né? Não houve reflexão de seu ato por parte de Esaú, e Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura, Gênesis 25, 34. Observe que as pessoas se arruinam, desculpe aqui, arruinam, e não. Perdão, pessoal, vamos corrigindo os gramaticais aqui à medida que as coisas vão acontecendo, né? E aqui mais uma passagem desse comentário belíssimo do Matthew Henry, que ele diz que as pessoas se arruinam não tanto por fazerem o que é errado, mas por fazê-lo e não se arrependerem de ter feito. Todos nós vamos errar, todos nós vamos pecar em algum momento, mas é importante que nós busquemos no Senhor o arrependimento, né? E quando nós não fazemos isso, mantemos, né, então, esse mesmo ponto de vista, né? Por fazê-lo, não nos arrependemos de ter feito, ou seja, por fazê-lo e manterem o mesmo ponto de vista, ou seja, sustentar o erro. Ou existir um orgulho tão intenso que não me permita admitir o meu erro, né? O capítulo 26, né, vai trazer aí a prova, né? Deus prova Isaac. Agora, a fome na terra, o primeiro versículo fala isso, né? Deus age de modo diferente nas mesmas situações, porém, que envolvem pessoas diferentes, né? Aparentemente, Isaac desejou ir ao Egito semelhantemente ao seu pai, né? Já o 2 diz Isaac, né? Que o versículo 26, né? 2 vai dizer: o Senhor apareceu a Isaac e o orientou: não desça ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Ora, me parece que ele desejou ir ao Egito, mas o Senhor o repreende nesse sentido, né? Pessoas diferentes podem responder de modos diferentes ao mesmo estímulo. Isso é um princípio da fisiologia humana, pessoal. É o que é chamado de limiar. Eu vou só ligar aqui na tomada, pessoal. Esse computador, achei que ele estava, mas ele não está. É um minutinho. Pronto, para não acabar a nossa reunião antes do tempo, né? Me perdoem. E estávamos aqui, né, no princípio da fisiologia, algo que eu gosto muito, né, da minha área. Então, a gente acaba percebendo que o indivíduo humano ele vai responder de forma diferente a estímulos diferentes, né? Ou, às vezes, o mesmo estímulo vai causar respostas diferentes em indivíduos diferentes, que é o que nós estamos falando aqui, né? O preparo espiritual ele vai indicar como Deus trata conosco em meio às dificuldades, né? Como nós vamos responder, né, a esse estímulo, né? E vejam, né?
Abraão, ele foi deixado livre, né? Sem nenhum destino prévio, e chegou ao Egito. Abraão possuía íntima relação com Deus. Deus sabia quem era Abraão e sabia que ele teria essa capacidade de enfrentar o desafio do Egito. Jacó foi mandado ao Egito, ele era rígido e acostumado com as dificuldades. Isaac não estava pronto para suportar as tentações do Egito e Deus sabia disso, né? O nosso Deus, ele se mostra absolutamente fiel e só permitindo as tentações que o povo, ou seu povo, pode suportar. Glórias a ele por isso. Nós somos constantemente colocados diante de situações e com a permissão do Senhor, e são situações em que nós podemos suportar porque ele assim nos permitiu. Em Gerar, aqui é a cidade, né? A região também. No entanto, Isaac cede a pressões. Logo ali, ele nem estava no peso do Egito e ele já sofreu pressões ali. E incidiu, né? E caiu no mesmo erro do pai, né? Muitas vezes na admiração, né? Nós podemos imitar ao outro, né? Até imitamos homens bons, né? Ao mesmo tempo, podemos também imitar os seus defeitos. Devemos tomar cuidado para que, na ansiedade de trilharmos os passos de homens bons, também não trilhemos os seus desvios, né? Precisamos aí estar orientados por aquilo que Deus nos fala, né? E é sempre bom ouvir, mas é sempre bom perceber, né, aquilo que é a vontade do Senhor. Ocorre ainda um acerto com Abimeleque, aí lembramos, né, mais uma vez que não é o mesmo Abimeleque que tratou com Abraão. A gente falou na aula passada que Abimeleque era um título, né, e que era um título ali muito comum entre os filisteus, né, e um título como faraó, né, como governador, né, e aqui era um Abimeleque, né, era um governador daquela região, né, e isso se passava 100 anos depois daquele encontro de Abraão com Abimeleque da sua geração. Então, não é o mesmo, né, para que a gente não fique pensando que o cara está aí há 200 anos vivendo, né? É importante essa informação. Depois de muita imposição, Isaac é solicitado a deixar a proximidade das terras ali de Abimeleque, né, em Gerar, e vai para o vale de Gerar, né? E ali, né, ele tem diversos conflitos, né, com o povo filisteu, né, sempre abrindo, ou se obrigando a cavar novos poços. Ele vai, cava um poço, o pessoal vai lá e diz que esse poço é deles, e ele vai e sai, preferindo sempre a paz à guerra, mesmo que ele tivesse condições, né? E aqui um paralelo muito interessante, né, entre Isaac, né, e Ismael, porque a palavra diz que Ismael ele sempre estaria em confronto, né? E aqui o filho da promessa de Abraão, Isaac, ele se afasta, né? E ele vai buscar um lugar calmo, né, onde ele habitou em paz, né? E aqui diz, né, isso. E partiu dali, cavou outro poço, né? Foram 3 na sequência, e não pofearam sobre ele. Por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Glórias a Deus. Às vezes temos dificuldades, às vezes pessoas entulham os nossos poços, né? Tem uma música aí, eu acho que Trazendo a Arca, né? Enfim, e fala: querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Eita, glória a Deus, é muita unção, né? E disse, né? Porque agora nos alargou o Senhor. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, os nossos poços estão ali sendo entulhados, mas o Senhor ele nos leva a um lugar onde podemos habitar em paz. Glória a Deus. Um lugar onde podemos habitar em paz. E muitos de nós agora estamos em que terra nós estamos agora? Nós estamos dentro de um mundo peregrinando, como se estivéssemos em terra estranha, habitando em tendas, né? Nos escondendo,
né, e pulando de um lugar para outro, né, com medo de vírus, e tantas pessoas indo aos interiores, voltando às suas memórias, aos seus primórdios. Mas o Senhor, ele vem e alarga as nossas terras e nos faz habitar em paz. Creia nisso. Creia nisso. Vai acontecer. O Senhor tem algo maravilhoso preparado para todos nós. Hoje nós estamos aqui online por uma questão de preservação e por amor ao outro. Mas Deus também espera de nós que nós tenhamos essa paciência e que nós exercitemos esse amor. É necessário. Deus retoma a promessa com Abraão, e ali lhe apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não tema, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E aqui aparece pela primeira vez a nomenclatura do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Muitas vezes nós vamos ver isso, mas aqui é a primeira vez que isso aparece dessa forma. E Esaú prova mais uma vez não respeitar a promessa. Oh, que coisa. Nem os propósitos de Deus. É chamado de fornicador. E aqui em Hebreus 12, 16 vemos isso. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, né? E além disso casou com 2 mulheres cananeias ali, mais uma vez passando por cima daquilo que era a vontade de Deus para a vida dos filhos, né, da descendência de Abraão. Traz amargura a seus pais, né? Por alguma razão as escrituras nos fazem pensar de que havia uma desavença ali entre as mulheres de Esaú, né? Isaac e Rebeca. E provavelmente pelas crenças, né, pelos deuses, né, pelos deuses pagãos que essas mulheres adoravam. O capítulo 27 traz a história típica de luta, né, que ocorre desde o ventre materno entre Esaú e Jacó, aquelas 2 figurinhas premiadas que nós enxergamos no começo do nosso estudo do 26, né? Eu sempre amei vocês, diz o Senhor, né? Esaú desejava a bênção apesar de suas ações, mas assim disse o Senhor: amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele. É um texto grande aqui, né? Eu marquei aquilo que para nós que é o que eu quero chamar a atenção, né? Que fala que Deus amou a Esaú e rejeitou. Desculpem, amou a Jacó e rejeitou a Esaú, né? Malaquias aqui, 1, 2, 3. Né? Ainda em Hebreus, né, é dito, nos é informado, porque bem sabeis, né, que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ele não se arrependeu, ele não pensou, né? E ainda que com lágrimas a tenha buscado ou buscou, né, ele se desesperou e disse: Pai, me abençoa também. Né? Isaac envelheceu e seus olhos escureceram, não somente a cegueira física, mas a perda talvez da capacidade de compreensão dos oráculos do Senhor. Né? Nós cremos que Rebeca tem informado a Isaac o que o Senhor lhe dissera a respeito daquela discussão, daquela briga das 2 nações no seu ventre. Né? Nesse ponto, Rebeca relembra a sua conversa com o Senhor e trabalha para evitar que seu marido distorça o plano de Deus. Né? E a gente vem falar aqui que Deus, que isso não é uma coisa aprovada. Né? Rebeca agiu de uma forma muito errada, mas Deus usou o erro de Rebeca para fazer com que houvesse o cumprimento, né, da promessa. Aqui, sem nos estendermos mais, vamos ver que Rebeca executa uma trama, né, por amor a Jacó, né, a quem ele ensinou a enganar, né, e o qual, né, ele, o Jacó, foi enredado em uma sequência de mentiras envolvendo inclusive o nome de Deus, né, para garantir a bênção. A gente vê isso muito claramente, né, em Gênesis 27,
20, né? Quando ele fala aqui, então disse Isaque a seu filho, como é isto? Que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor, teu Deus, o mandou ao meu encontro. E aí um abismo puxa outro abismo. Jacó tido como um homem bom, um homem que habitava em tendas, um homem generoso, não tardou em entender e compreender muito bem o plano da mãe e se enredou numa sequência de mentiras. E mentiu várias vezes diante do pai a fim de conseguir aquilo que era o seu objetivo, a sua bênção, né, como primogênito, né? E aqui nós falamos, para concluir, que tudo ocorreu pelas preferências individuais dos pais. Cada um por filhos diferentes, né? Os pais devem se esforçar para educar os filhos de modo igual, orientando igualmente na presença do Senhor, respeitando suas características individuais. Gente, isso é muito importante que nós entendamos que os nossos filhos não são iguais. Nós temos que amá-los com a mesma intensidade, né? Temos que amá-los de forma que nós venhamos a entender a individualidade de cada um deles e não tecer preferências, né? Todas as vezes que isso acontece, a gente vê que coisas trágicas vão acontecer, a gente vê na vida de José e dos seus irmãos, né? Algo muito claro sobre isso, um pouquinho mais à frente aqui no nosso início de estudo de Gênesis, né? E é isso, pessoal. É o que eu queria conversar com vocês hoje, concluindo, né, sobre a história de Esaú, de Jacó e a trajetória, o restante, né, da vida, né, do que foi Abraão e do que foi Isaac. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê um tempo de paz, de tranquilidade nos corações daqueles que estão ouvindo, né, essa palavra, daqueles que vão ouvir, né, a gente está gravando. E Deus conhece os corações, Ele sabe da nossa alegria em poder estarmos juntos ali no templo. Ele vai nos conceder, pela sua maravilhosa graça, esse novo tempo. E que nós possamos aproveitar bem a convivência com os irmãos e possamos não tentar ao Senhor, né? Possamos estar ali protegidos, né? Mantendo os nossos protocolos, os nossos distanciamentos, de forma que nós possamos ter essa oportunidade de estarmos mais próximos, né? Embora ainda um pouco separados, mas mais próximos do que o que nós estamos agora, né? Termos uma aproximação física mais eficiente e o mais rápido possível, né? É a nossa oração ao Senhor, né? E para que socorra conforme o seu tempo e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, pessoal. Que Deus abençoe. Tenham um bom domingo, né? Tenham um domingo abençoado com as suas famílias. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Fiquem com Deus.